mais um No Samba Podcast. E eu já quero agradecer a todo mundo aí que tem compartilhado, que tem dado os likes. E peço a todo mundo para estar aí contribuindo para esse canal crescer cada vez mais, seguindo lá no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais. E para bater esse papo aqui hoje, gente, o papo hoje tá pesado, viu? Eu tô aqui com o Melão. E eu já quero perguntar, Melão, como vai você? Eu vou bem. Desde já também agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui fazendo parte desse programa tão bacana que eu tenho acompanhado também. E feliz pela ideia, pela iniciativa. Acho que a gente precisa de mais coisas assim para poder a gente continuar progredindo nosso movimento musical. Isso aí é muito bom, que bom que eu te agradeço demais por ter tirado esse tempo para vir aqui contribuir com o samba, que eu falo que é uma contribuição com samba, porque várias pessoas escutam a história, cada um que vem aqui conta uma história, e várias pessoas escutam e aquilo ali vai inspirar outras pessoas e fortalecer aí cada vez mais o nosso movimento, a nossa música, né? E para começar esse papo, Melão, esse bate-papo aqui, eu já quero te perguntar como é que iniciou a sua carreira na música? Então, a minha carreira começou, na verdade, eu comecei muito cedo, né? Comecei com 9 anos de idade, que, na verdade, tinha um pagode perto da minha casa, onde eu morava tinha um beco e tinha uma praça próxima onde tinha um pagode, e eu ficava escutando aquele som lá do beco, na época eu era criança, não podia sair, ficava escutando aquele som, e através daquele som eu pegava, às vezes, panela, uma coisa, balde, algumas vezes, ficava tentando reproduzir aquele som da percussão, né? E daí, na escola, tinha uma reunião de amigos, tinha alguns amigos que já tocavam, e aí eu vendo aquilo, eu comecei a fazer amizade com eles, e aí fiz parte de um grupo no colégio, que a gente tocava nos festivais da escola, que chamava Toque Mágico, e eu era o mais novo da turma, eu tinha 9 para 10 anos. Eu comecei assim, como percussionista, e daí fui embora. E o samba é desde o início? Desde muito novo. Meu pai, na verdade, essa herança é do meu avô, né? Meu avô ele era marceneiro, e minha mãe me contou essa história agora bem recente, eu não sabia também, um dia conversando com a minha mãe, porque os meus tios, que são de Patinga, todos tocam, né? Eu tenho um tio que é luthier e tudo, e eu pensava que a minha influência na música vinha deles. Minha mãe falou assim, não, seu avô tinha uma oficina, e daí quando eu saía para trabalhar, ele ficava tomando conta de você, ele tocava um violão para você, ele arranhava um violão, não era músico, mas tocava um violão, e ele ficava tocando para você, e você se interessava desde criança, você já não tocava, mas se interessava bastante, e aí veio isso. Minha mãe também era cantora, cantava nos festivais, e aí começou a passar. Bacana. E quando que você se viu profissional na música? Profissional? Então, aí eu comecei com 9, depois fiz parte desse grupo, aí fiz parte depois de um grupo que era da comunidade também, que chamava Samba Gueto, que aí já era adolescente, né? Eu já tinha 13 para 14 anos, aí já começava a tocar, participava dos festivais também. Com 17 anos, o Paixão, que era do grupo Magnatas, me viu tocando no festival e falou assim, pô, gostei de você, cara, eu quero te levar para fazer um som com a gente. Só que na época a gente não tinha muito, naquela época não tinha muita estrutura, porque a gente não tinha essa informação que tem hoje, nessa tecnologia. Então a gente era, meu amigo tocava um instrumento, o outro tocava, a gente se alimentava muito disso. E eu tocava um tantã, porque eu comecei como percussionista, né? Eu tocava um tantã, mas era uma coisa que eu achava, era do meu jeito, assim, não era aquela coisa que eu tinha feito aula, nada disso. E ele me viu tocando e gostou de mim. E daí me levou para fazer um show. E a minha estreia foi na casa de show que chamava 6001, que tinha ali na Vispress, né? Sim. E daí, cara, eu ensaiei com eles, mas assim, não sabia, não tinha noção do que era gente, muita gente, não tinha noção.
Só que na época o Magnatas era um grupo que fazia muito sucesso na época, assim, era o grupo do momento. Quando a gente subiu no palco, que eu vi que devia ter mais ou menos umas 6, 7 mil pessoas na casa. Eu não conseguia. Aí eu falei, não, cara, não consigo subir no palco. Ele, não, você vai, você tá preparado aí. Eles me empurraram, teve um lá que me empurrou lá no palco. E daí comecei tocando, aí tocando com ele, depois desse show, aí fui tocando, até que um dia o Magnato foi abrir um show do Neguinhos. E aí os caras me viram tocando também, me convidaram também para fazer um teste com eles, né? Que na época das bandas que tinha nome era assim, né? Você via um músico, eu convidava para fazer um teste para poder participar. Aí eles me viram tocando, me convidaram para fazer um teste, eu fiz um teste. Aí eles gostaram, me convidaram por lá e passei 10, 12 anos. Toquei 12 anos lá com eles. Toquei 3 com Magnatas e depois toquei mais 10 com eles. Assim, que foi parte da minha trajetória em Belo Horizonte, né? Em pagode. Sim, sim. E o que você me fala do samba? Como você define na sua vida o samba? A música, né? A música pra mim é tudo, né? A música, principalmente pra mim que vem da comunidade, porque eu sou de uma época que na comunidade a gente só tinha só 2 caminhos. Sim. Ou você partia para um lado, ou você partia para o lado da cultura que também, assim, era uma coisa muito rara, sabe? Não era tão valor, não tinha muito apoio, então, mas Deus foi muito generoso comigo, porque tanto que esse grupo que eu participei, eram 7, né? Eu fui o único que continuei na música. 3 faleceram, né? Foram pro caminho errado, enfim, mas eu agradeço. A música pra mim é tudo. E é tudo pra mim, a música me deu tudo, a música me ensinou também, me ajudou a me formar como cidadão. A música pra mim é tudo. Porque eu sempre fui um cara muito de ouvir, né? Como eu comecei muito cedo, dei muita sorte, porque também na minha época, quando eu comecei, ainda tinha aquele preconceito da música, de que branco não podia tocar samba, existia essas coisas na minha época. Você sofreu muito preconceito por isso? Muito. 2 vezes, né? Porque eu comecei na época que menino, geralmente os adultos tinham aquela coisa assim, não, pô, samba não é coisa de criança, às vezes ia pegar um instrumento, não mexe menino, não sei o quê, aquelas coisas do passado, né? E depois fui fazer parte do grupo Os Neguinhos, eu era o único branco que era fazer parte da banda. E às vezes chegava na casa de show, o cara falava, não, pô, mas como que você é do Neon? Eu só vou tocar, eu sou do Neguinho. Não, você é branco? Não. Sério? Sério, mas era coisa que a gente não tinha, assim, total noção que de certo ponto era bom, porque a gente conseguia passar, eu, por exemplo, por não ter noção do que era aquilo, porque eu sofri um preconceito, mas para mim também acaba que soava de uma forma boa, porque como eu não tinha noção do que era aquilo, eu conseguia passar por cima e me ajudou bastante, né? Assim, porque eu conseguia vencer aquela coisa de uma forma tranquila. Era ruim por não saber o que estava sofrendo, mas ao mesmo tempo era bom porque eu só tinha aquilo para fazer. A gente não tinha estrutura, a gente não tinha dinheiro, não tinha... Era uma época muito, muito difícil, assim, mas muito gostosa, que as coisas eram muito mais puras, né? Sim. Mas aí era isso, mas foi bom, me fortaleceu muito como ser humano. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, porque eu dou muito valor para as coisas, dou muito valor às pessoas, às amizades, as coisas que eu conquistei, enfim. Tem que valer muito disso. E você, nessa sua trajetória na música, quando que... Hoje você tem aí parcerias grandes nomes, né? Como parceiros. Quando que surgiu essas parcerias? Como é que foi? Então, foi um pouco dessa época também, porque nessa época dos grupos, quando os grupos de nome aqui de Belo Horizonte começaram a gravar, porque teve uma época que a gente, na época, o estúdio não tinha muito, né? Estúdio para gravar, não tinha
A gente não sabia o que funcionava isso, porque nessa época ainda tinha as gravadoras que ainda comandavam as coisas, enfim, a gente não tinha muita noção. Então, na época do Neguinhos, o grupo começou a gravar, fazendo muito sucesso. Aí a gente tinha o primeiro CD que foi gravado aqui, mas depois as produções começaram a ficar mais sofisticadas, né? Aquele som, já mudaram o som, então, enfim. Então a gente ia pro Rio para gravar e chegava lá já estava tudo pronto. A música já estava pronta, o cantor só isso, eu colocava a voz. E nessa época, eu já com 22, 23, 24 anos, eu já começava a fazer uns rascunhos das coisas pequenas, não era nada de composição, não tinha noção do que era isso. Mas aí começava vendo, aí participava dos processos de estúdio, de audição, de tudo, eu ficava vendo aquilo, falando, não, cara, esse negócio é legal, eu acho que eu levo o jeito, porque eu sempre fui um cara muito do improviso. Porque eu comecei no samba e eu gostava de improvisar, porque na verdade eu era que eles falavam que era partideiro, né? Eu gostava demais, eu era um cara que era partideiro da favela, eu sempre fui um cara de repente, eu gostava de versar, eu sempre gostei disso. Então às vezes fazia um versinho ali, escrevia e guardava aquilo, mas não tinha aquela coisa de, aquela pretensão de falar, não tinha nada disso. Mas na época do grupo do Neguinhos, ficava vendo os caras, a gente gravava sempre o mesmo compositor. E aí, falei, cara. E começou a chegar um tempo que as músicas que eram sabe, a música mais trabalhada, não vinha nada pra cá, não traziam pra gente nada disso. A gente mandava pra um artista que já tava consagrado, enfim. Que daí foi na última formação que eu fiz parte também, que foi em 2011, que foi o último trabalho. No início tem 2 músicas minhas, foi quando eu comecei a ser gravado. Que acho que é Agora Amor e a outra é Só Deixar Rolar. Foi o último trabalho do Neguinhos antes da banda encerrar as atividades. Que aí eles gravaram 2 músicas minhas. Foi quando eu comecei a... Que aí nessa época eu fui morar no Rio também, né? Que foi quando eu fui morar no Rio, aí foi quando minha trajetória como compositor começou esse ano. Entendi. E você ir morar no Rio, você sentiu, porque aqui a gente está crescendo muito, né, ainda na música, mas com certeza o polo mesmo do samba, quando se fala em samba, a gente automaticamente cita muito o Rio de Janeiro, porque vamos colocar aí onde as coisas acontecem, né? E como que foi essa mudança sua pro Rio? Você foi para lá para tocar em alguma banda? Então, o Rio de Janeiro na minha vida foi o seguinte, eu já frequentava o Rio de Janeiro, né, antes de morar. Só que a minha mudança pro Rio de Janeiro foi o seguinte, quando eu conheci, inclusive até meu parceiro Léo teve aqui, tá, deixar um abraço para ele. O Léo, na época que ele conheceu o Ronaldinho Gaúcho, aí ele frequentava lá e na época era sempre a mesma galera que ia. Ele sempre falava, tem que te apresentar um amigo meu, o Melão, tem que trazer ele aqui, você tem que conhecer ele. E um belo dia ele falou pra ele, traz esse cara, toda vez que você fala desse cara, traz esse cara aqui que eu quero conhecer ele. Quero conhecer. Aí beleza, aí um belo dia cheguei lá e fui fazer um samba. Cheguei lá com um bom mineiro, né? Tranquilo, calado, aí fizemos um samba. Aí acabou o samba e ele falou, Léo, eu gostei dele, cara, traz ele mais vezes, traz esse menino. Na época, muito cheio de compromisso, não tinha muito tempo de bater papo, de conversar. Aí fizemos um samba lá tranquilo, aí depois ele convidou pra voltar, traz o branquinho, traz ele, eu gostei dele. Aí nesse dia, ele falou, cara, e aí, como é que, aí deu tempo de a gente bater um papo, né? Porque na primeira vez a gente não teve tempo de conversar, e aí, cara, gostei de você, me disse, você veio cantou um samba, mas como é que é? Você agora fala, não sei o que, conversa vai, conversa bem. Aí a gente entrou num assunto de composição, ele falou, e aí, como é que você fala? Cara, eu toco um cavaquinho também, sou um compositor também, escrevo algumas coisinhas, mas nada, porque na época eu não tinha música gravada ainda, assim, com artista de nome, ainda não tinha. Escrevo algumas coisinhas pequenas, coisa pouca e tudo, mas nada. Ele falou, não, eu também, ele falou, eu também gosto. Escrever algumas coisas, mas nada assim profissional. Eu falei, não, então depois a gente faz alguma coisa. Ele falou, não, pega meu telefone. Eu falei, pensei, esse cara pega meu telefone, né? Já fui no Léo, falei, Léo,
como é que eu faço? Não, mestre. Pô, a gente se chama de mestre, né? Sei. Não, mestre, pode ficar tranquilo, pode pegar e tudo, pode passar e tudo. Porque na época era muito ali restrito, né? Tudo era muito restrito, mais as pessoas de confiança e tudo. E aí eu peguei o telefone dele. Só que na época eu sempre fui um cara muito desligado dessas coisas digitais. Eu nunca fui, eu sou um cara até hoje, eu ando da minha rede, eu ando com caderno, com caneta, eu não acostumei assim. Porque eu gosto muito de sentar, parar, e às vezes eu tô na rua, pinto uma melodia, eu paro, tiro meu caderno, escrevo, ou às vezes num guardanapo, às vezes estou com a minha esposa, às vezes a gente vai no shopping, em algum lugar, pinta uma melodia, alguma coisa, eu paro, escrevo ali, tudo no papel, e hoje o telefone tem tudo, né? Mas é porque eu sou a moda antiga mesmo. E daí eu notei o telefone dele, só que na época o WhatsApp estava chegando, né? As pessoas ainda estavam se adaptando. Ele, pô, anota, tem um WhatsApp, eu nem sabia o que era. Aí beleza, aí comecei, aí pintou nossa primeira música, que foi Sai Maluca, que era a música que chamava Sai Maluca. E aí fizemos nossa primeira parceria, e aí começou, depois fizemos a segunda. Só que na época a nossa amizade era aquela coisa assim, não era aquela coisa estreita, assim, aquela coisa firme, era uma amizade assim que eu conheci lá, não era uma coisa, aquele laço forte mesmo. Começou foi quando eu fiz a música pra mãe dele, né? Que é quando ela tava com câncer. Aí a gente tinha marcado um samba lá, ela tava vindo, ia vir pra BH, né? Que ela tava na época da quimioterapia, aquela coisa toda, e daí o Leléo me ligou e falou, pô, vamos fazer um samba lá no Mestre lá e tudo, só que na época eu andava de moto e eu no telefone pra falar comigo era uma loucura, às vezes caía da moto, o telefone caía, quebrava, era uma doideira. Só que aí, tipo assim, ele ficou muito abatido com a situação da mãe dele, né? E aí, como eu tava de moto, eu fui pra lá e nisso o irmão dele ligou pro Leléo e falou, pô, melhor a gente não fazer não, porque o Ronaldo tá muito mal. E aí, vamos cancelar. Só que eu tava de moto, não conseguiram entrar em contato comigo e eu fui pra lá. Cheguei lá na casa, tô lá na portaria e vi que tava demorando, liberou. E lá geralmente chegava, esperava, anunciava, aquela coisa toda, e já me liberaram já. Eu cheguei na casa, ele estava sozinho dentro da casa, não tinha ninguém lá. Eu entrei assim, ele sentado na mesa e assustou. Falou, ai, Branco, ele me chamava de Branco. Uai, entra aí, cara. Não repara não, a casa tá meio vazia aí, não sei o quê. Eu falei, não, entrei lá, rapaziada. E ele nem sabia, porque na verdade o samba era surpresa pra ele, porque ele tava naquela coisa pra ver se levantava o astral, né? Ele tinha acabado de ficar sabendo da notícia. Aí eu entrei na casa assim, sentei, a gente não tinha muita intimidade assim, entrei, você não senta aí, quer beber alguma coisa? Eu falei, não, deu uma água. Não sei o quê, não, bebe uma água aí, bebe uma coisa, que ela cerveja. Não, cara, eu beber uma água. Pode ser uma água mesmo, senta aí, você não repara não, cara. Aí o clima não tá muito bom, não. Fica à vontade aí, tá meio assim, hoje aí ele começou tipo desabafar, foi uma coisa muito de Deus, eu falo sempre isso, foi uma coisa muito de Deus ali, porque ele começou tipo desabafar, né, não, fiquei sabendo que a minha mãe tá doente, tá com câncer e tudo, e aí a gente tá bem sem saber o que fazer ainda, eu tô até pensando em dar um tempo na minha carreira e tudo, e ele desabafando comigo, e eu sem saber o que fazer, porque eu não tinha intimidade com ele. Aí eu fiquei naquela coisa assim, falei, nossa, o que eu faço? Não sabia se eu ia embora, se eu ficava, se eu conversava com ele, porque é uma coisa que... Porque era um cara que era o nosso ídolo, né, cara? Você tá com um cara ali de perto, ali, se de repente você conversa com o cara desabafando, você não sai, não, cara, mas calma, e a vida é assim, às vezes tem coisa que é aprovação de Deus, tem coisa, a gente tem que acreditar muito em Deus, que Deus às vezes até no momento ruim é que ele nos mostra o caminho que a gente vai ter que seguir, né? Porque às vezes a nossa vida é uma vida boa, tranquila, mas de repente a gente vai precisar mudar ali, a gente não sabe. Tudo é plano de Deus. Ele não, você tá certo, vou tomar, você toma uma cerveja aí, não sei o quê. Eu falei, não, cara, não bebo. E na época eu não tomava nada, não, vou tomar aí. Eu falei, vou ter que tomar uma cerveja, né? Porque ele já tava sem saber o que falar. Abriu a cerveja, ele, cara, não, mas pô, desculpa falar isso sem você, mas tranquilo, mas e a música, como é que tá? Eu falei, não, cara, tá tranquilo, não sei o quê. Aí fiquei naquele clima, ele não sei o que, aí chegou o irmão dele. Uai, não, beleza, como é que tá, cara? Deu tranquilo? Não, eu falei, não. Pô, tinha falado com o Leléo pra te fazer um samba com os meninos, mas acabou que
enfim, eu falei, ninguém me avisou e tudo. Aí quando eu peguei o telefone, chegou a mensagem. Mas eu já tava lá, né? Falei, pô, mas a gente vai armar um samba aí, daqui a pouco vai estar tudo tranquilo, nós vamos armar um samba. Eu falei, não, beleza. Aí quando o irmão dele chegou, eu já aproveitei o clima e já me despedi, né? Ele falou, cara, por que você não me manda uma mensagem que eu quero salvar seu telefone? Eu falei, não, eu fui e mandei uma mensagem, dei um toque nele, ele salvou meu telefone. Só que daí eu peguei a moto e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu fui lá da casa dele, né, porque ele morava em Lagoa Santa, com a melodia da música na cabeça. E daí quando eu cheguei em casa, eu tava com aquilo na cabeça. Falei, cara, isso é coisa de Deus. Falei, arrepiado, isso é coisa de Deus. Você não tem que peguei, cheguei em casa, com 5 minutos eu fiz a música. Nossa. A música, o nome da música é Superação. E daí fiz a música, passaram-se 8 meses, aí ele veio jogar, foi jogar um jogo teve um jogo, foi o último jogo dele pela seleção. Foi um jogo do Mineirão, foi Brasil e Chile, se não me engano. E daí o irmão dele chamou pra gente fazer um samba, porque a mãe dele já estava na última fase, né, de recuperação, na última sessão de quimioterapia, já estava naquela fase final ali. E estava indo bem o processo, ela estava se recuperando. E aí ele não sabia, ele ficou sabendo que a mãe dele estava no estágio no intervalo do jogo. Ele ficou sabendo que ela estava lá. E aí armou aquela festa toda, aí fomos para lá depois do jogo. Aí resenha em família, eu cheguei, o pessoal já estava todo mundo, que homelão, nessa época a gente já estava, vem cá, aí me levou lá, falou assim, mãe, pô, esse aqui é aquele amigo meu que eu falei, não sei o que, me apresentou para ela, pô, prazer conhecer a senhora, não sei o que. Só que eu ainda não tinha cantado a música, eu fiz a música, mas não tinha tocado a música, não tinha nada. Aí a gente estava lá sentado lá, ele, pô, e aquela música que você fez com minha mãe? Pensei que ele nem lembrava da música, eu não imaginava nem que ele ia lembrar, porque eu cheguei em casa, fiz a música, no outro dia eu liguei pra ele e falei, pô, fiz uma música pra sua mãe. Ele é mesmo? Que legal, não sei o que, beleza. Mas ele já se apresentou a música pra ele? Não, depois disso, eu só liguei pra ele no outro dia e falei que fiz a música, mas depois disso passaram quase 8 meses. Daí, pô, aquela música, você fez a música que você fez com minha mãe, mãe, vem cá. Nossa. Ele fez uma música pra senhora. Nossa, cara, pelo amor de Deus, que loucura, minha perna tremia, eu não sabia o que fazer, eu olhava pro Leléo, o Leléo olhava pra mim, eu olhava pros caras, ó, você que tipo assim, você inventou esse negócio de música aí, agora você se vira, você canta, você se vira. Eu falei, pai, não lembrava a música, a perna tremia. Falei, também já tô aqui também, seja que Deus quiser, o máximo pra acontecer, não gostar aí, vamos embora. Comecei a cantar a música. A capela, porque eu nunca tinha nem tocado a música. Comecei a cantar a música. Aí, cantando a música, e eu olhando pra ela assim, ela ficou cheia d'água. Comecei a cantar, ela ficou cheia d'água. Aí, quando eu acabei de cantar a música, ela foi e falou assim, você conversou com o Ronaldo, não conversou? Eu falei, não conversei no dia. Ela falou assim, porque você relatou exatamente na música o que eu tô sentindo. Porque eu fiz a música, eu não fiz a música falando do que ela tava passando. Eu fiz a música já pensando na recuperação, depois, pós. Então, tipo assim, pra incentivar ele mesmo, pra dar força, porque ele tava numa situação assim que ele falou, velho, eu vou parar de jogar pra me cuidar da minha mãe. Minha mãe é a única coisa que eu tenho na minha vida, a coisa que eu tenho de mais preciosa na minha vida é minha mãe, eu vou cuidar para ela. Não, calma, não sei o quê. Então eu fiz a música pensando nisso. Canta de novo. Eu falei, nossa senhora, agora. Aí cantei de novo, aí eles se abraçaram e tudo, ele emocionado. Aí ela foi pro cabo de não, filho, eu tô bem, eu tô quase 100%, nós já estamos quase lá. Aí beleza. Aí passou, só que na época eu não tinha trabalho como cantor, eu não cantava, eu só tocava, não tinha nada, não era nada assim, daquela proporção, não existia nada. E a mãe dela era muito fã da Alcione. Ele foi e falou pra mim assim, ó, no Natal eu vou gravar essa música com a Alcione e o Bex, que minha mãe é fã da Alcione. Sério? Ele ia gravar a música pra dar de presente pra ela. Ele foi e falou assim, não, eu não acho justo não. Quem tem que cantar essa música é você. Nós vamos cantar essa música no estúdio, eu e você. Eu falei, pô, mas eu não sou cantor, mano. Como é que eu vou gravar com você se eu não sou cantor? E na época tinha um pessoal lá que frequentava a casa, que era eu, o Leléo, o Gilmar. Aí eu juntei com os caras, contei com os caras, não, cara, vamos fazer uma coisa, vamos montar um grupo. E daí a gente grava a música com a participação dele, que também não tinha a rapaziada que ela era a mesma rapaziada, mas não era o grupo, não era nada, era um junto. Mas como vai chamar o grupo? Eu falei, pô, a gente vem aqui, a gente é amigo do Ronaldo, amigos. Ah não, mas amigos é um nome comum. Falei, um amigo de fé. Aí ficou esse nome.
Aí fomos pro estúdio gravar. E na época ele tava jogando. Só que aí a gente tá no estúdio, todo mundo tudo preparado, o fotógrafo esperando ele, né, pra gravar. 2 horas, 3 horas, nada ele chegar. Aí ele vai e me liga. O telefone toca aí, eu atendo ele. Melão, 1000 desculpas. E nisso o pessoal no estúdio, pô, esse cara não vai vir aqui. O pessoal do estúdio, não, esse cara não vai vir aqui. O pessoal da filmagem, não, esse cara não vai vir aqui, já botando uma pilha, né? Nossa. Ele vai e me liga, Melão, cara, tem 3 horas que ele saiu do treino, né? Que na época o CT ali, né, Vespasiano. Uhum. Ele saiu do treino e foi direto. Falou, cara, tem 3 horas que eu tô no trânsito. E não, teve um acidente ali em frente à cidade administrativa e não passava nada. Falou, cara, eu não vou chegar, você me perdoa, pede o pessoal desculpa, eu não vou conseguir ir, eu não consigo ficar mais ali nesse carro. Falei, não, cara, não tem problema, eu te marco outro dia, blá, blá, blá. Beleza. Falei pros caras, gente, ó, infelizmente aconteceu um problema, né, ele não vai conseguir vir, não. Eles ficaram, ai, vai vir, teu... Não, calma, cara, vai vir, não sei o quê. Beleza, daí cancelamos a gravação. Só que ele tava naquela fase de preparação ali para querer jogar o Mundial e ele tava se recuperando. E isso já em 2013. E eles, tratamento, aquela coisa toda. Um belo dia ele falou assim, pode marcar a gravação. Marca a gravação, agora eu tô mais tranquilo e tudo, eu tô fazendo um tratamento, mas é uma coisa que quinta-feira é minha folga, você pode marcar. Falei pros caras, não, pô, vou marcar, o cara pediu pra marcar, a gente tem que estar à disposição. Ele, a gente pode esperar ele não pode esperar a gente. Aí marcamos a gravação, ele foi. No dia da gravação ele chegou cedo, muito cedo no estúdio, cara. Ele chegou no estúdio, era tipo, a gravação tava marcada para 17h30, 19h30, ele chegou no estúdio, 18 horas ele já tava no estúdio. Aí, escutando a música, vai, escuta pra cá, escuta pra lá, vamos gravar boa. E daí quando a gente entrou na sala, que ele pôs o fone pra gravar, o telefone dele tocou. Era a mãe dele, ligando pra ele. Ele falou, pô, Melão, segura um pouquinho que eu só vou atender minha mãe aqui, minha mãe deve ser alguma coisa séria, minha mãe não me liga assim. Aí ele atendeu o telefone, mãe, tudo bem, filho, tudo jóia. Tô podendo falar? Eu falei, mãe, tô podendo falar muito. Ele falou assim, ó, não, eu tô te ligando, porque eu acabei de sair do médico e eu tô te ligando pra falar que foi a minha última sessão de quimioterapia, eu tô curada. Nossa. Aí eu falei, que isso, cara, fiquei arrepiado. Nossa. Falei pros caras, isso é muito... Que loucura, cara. Aí ele falou, Melão, vem cá, tira todo mundo aqui de dentro. Falei, não, vou deixar, arruma um jeito de tirar até o operador de som, que aí só quero eu aqui, nem você eu quero aqui dentro. Põe pra gravar lá e me deixa só aqui dentro. Aí gravou. Pode pegar, depois pegar a gravação, tu escutar, Amigos de Fé e o Ronaldinho Gaúcho, a participação dele é uma superação. Ele coloca um sentimento na música, é uma coisa... Ele gravou ela sozinho? Ele gravou com a gente. Ah, sim. Com a participação. Ah, sim. Mas a interpretação dele tem um sentimento, assim, uma coisa... Nossa. Porque ele tava com aquela emoção da ligação. Então sim, foi tudo, Deus planejou tudo de uma forma. E eu vou te pedir pra cantar e tocar, claro, a música que você fez pra mãe do Ronaldinho. Ah, tá. Vou te pedir. Mãe, minha mãe, mais uma vez me ensinou como é viver, mais uma vez me ensinou como é vencer, como enfrentar uma grande tristeza. Mãe, minha mãe, tinha certeza que isso tudo ia passar e logo logo você ia melhorar pra trazer de volta a nossa paz. É impossível viver sem você. Eu sempre acreditei nessa volta por cima. A felicidade transborda em meu ser. Está tudo bem, volte ao nosso lar. Mãe, eu não vi a hora de te abraçar, tocar no seu rosto, te acariciar, tomar sua bênção e você
me abençoando, mãe. Eu tinha certeza da superação, eu sei da grandeza do teu coração, mulher guerreira e sensacional. Com a fé em Deus foi até o final. Superação, superação. Eu sei da grandeza do seu coração. Superação, superação. Que linda. É isso aí. Nossa, eu fiquei... É bom demais, né? Muito bonita. Não, fiquei emocionada, viu? Então foi assim que nasceu Fiquei a nossa... e pensando na história toda. Né? Pensando na história, aquele desabafo, naquele... Porque eu tava tentando... Porque eu peguei ele muito no calor da emoção. Então eu me veio uma coisa na cabeça de... motivacional, eu preciso de algo para poder... Porque aquele desabafo dele ali comigo foi uma coisa muito de Deus. Porque o que acontece? Porque às vezes a gente só precisa falar. A gente não precisa escutar nada. Sim. A gente precisa ter alguém ao nosso lado só para nos ouvir. E como eu não tinha liberdade com ele, eu não conseguia falar. Então foi um plano que Deus traçou assim muito bem legal pra minha vida. Nó. E me abriu muita porta. Obrigado, Vou esperar um pouquinho que eu vou falar com você. Essa aí. Muito boa, tem que aplaudir, porque que música maravilhosa, viu? Obrigado. Muito bonita mesmo. Aí a partir daí começou a nossa amizade, fortaleceu mais. Aí foi quando ele virou pra mim e falou assim: cara, você é muito bom, cara, suas músicas são boas, você tem que ir pro Rio. Porque o Rio de Janeiro, eu falo muito isso para as pessoas. O Rio de Janeiro é a indústria da música brasileira. Qualquer artista que vai fazer sucesso, igual hoje a gente tem a internet, que na verdade tem projetado vários artistas de Brasília, de Belo Horizonte, tem o pessoal que está fazendo lá, tá fazendo um maior sucesso, muita gente por causa da internet. Mas vai passar pelo Rio de Janeiro, porque as grandes gravadoras estão lá, a TV está lá, não tem jeito. Isso não é uma coisa que você fala assim, mas foi porque isso não é por causa dele. Porque lá a visão das pessoas, o mercado lá tem um empresário que ele vê o artista está começando, ele já vai investir, vai pôr o artista para gravar, ele já vai levar o artista para o gravador. Então é outra coisa, é uma coisa que não tem explicação. Se eu for parar para te explicar, eu não vou conseguir explicar. Você vai chegar lá com o cara, você é bom, pega a música, o cara já leva a tua música para novela. E aqui a gente faz um disco que a gente não consegue pôr para tocar na rádio. A gente não consegue, pô, se eu gravar um single aqui agora e levar na rádio, ele não vai tocar. Lá não, cara, você é bom, vem cá. Então, aí foi quando ele me levou pro Rio. Ele levou, na época, era eu e o cantor, os meninos todos trabalhavam, né? Na verdade ele queria levar todo mundo, mas na época o Léo trabalhava, o Gilmar trabalhava, o Bruno trabalhava, os meninos falaram, cara, pô, eu adoro música, mas... E eu já tava naquela fase, eu fui um cara que eu sempre acreditei no pouco, cara. Nada. Eu sempre acreditei em nada. Vou ter esse copo d'água pra me beber aqui. Vou beber nele uns pouquinhos, vou morrer cedo não. Vou dar um brinco agora, daqui a pouco do outro, mano. Eu sou um cara assim, eu acredito no pouco. Muito. Aí eu vou. Aí ele levou a gente, levou eu e o Fábio Castro, né, que é o cantor também, que o Fábio ficou lá no Rio. Aí eu morei lá 6 anos, quase 7 anos. Foi quando aí, depois conheci, aí foi quando eu conheci minha esposa, aí tivemos o nosso filho mais novo, que é o Gael, aí voltei. Loucura. E hoje você continua no Rio, não? Não, hoje eu moro aqui, eu voltei pra cá, eu vou no Rio quando tem trabalho, né? Às vezes alguma coisa da gravadora, da editora, né? Porque eu tenho um contrato com a Sony, exclusividade, às vezes tem algum trabalho, alguma coisinha assim. Porque eu fiz parte também do Encontros Casuais, peguei que é um projeto que tem lá no Beco do Rato, eu fiz muito tempo, que é com o Mosquito, com o Inácio. Sim.
E daí teve um processo também que eu ia toda semana, mas depois veio a pandemia, aí eu tive que parar de ir, aí depois mudou muito, aí dei um tempo. Então você sentiu, o que abriu a porta, uma das coisas que abriu as portas para você foi você ter ido pro Rio. Foi ter ido pro Rio. A minha vida mudou, assim, artisticamente, assim, de coisas grandiosas, assim, foi quando eu fui pro Rio. Porque muita coisa bateu com o que eu pensava. Que eu sempre fui um cara, tipo assim, eu sempre gostei das coisas organizadas, cara. Eu sempre gostei. Sempre gostei de às vezes a galera que trabalha comigo, às vezes me chama de turrão, não é, porque eu sou um cara que tem que ser organizado. Uhum. A pessoa, infelizmente, isso é uma coisa que é até meio chato, porque as pessoas, o mercado nosso é esse. A pessoa, é a primeira impressão que fica. Com certeza. O que é um artista? A pessoa vai te olhar, você chegou, aquele artista ali, o cara tá assim, pô, o instrumento do cara é assim, pô, ele tá bem vestido, ele tá assim, tá o que? Organizado, ele chegou no horário. São essas coisas, esses detalhes. Mas, e às vezes é até chato, porque tem artista que é muito bom, mas não tem essa organização. Sim. Então o cara às vezes perde uma oportunidade. Eu sempre fui um cara de oportunidade. Eu vou tocar em tal lugar, vai tal, quem vai estar lá? Cheguei num lugar, tem um cara lá que às vezes o cara não fala nada. Teve uma música mesmo que o Márcio Arte gravou, nossa. O Márcio, que era ex-vocalista do Arte Popular, sim. Ele gravou uma música nossa num dia, assim, pouco. Tava numa resenha e daí só tava compositor consagrado. Tava Cássio Caetano, tava Claudemir, tava o Suel, só o cara consagrado. E os caras, cada um cantava uma música, um cantava daqui. Sucesso atrás de sucesso, do outro. Aí de repente, um amigo do Ronaldo chamado Thiago cutucou ele, pô, peça pro Melão cantar uma música dele. E o Ronaldo, pô, botando uma pilha, pô, eu falei, não, cara, deixa pra lá, calma, para com isso. Só... Não, canta uma música aí, não sei o quê. E na época o Caetano já me conhecia da casa do Ronaldo. A gente não tinha feito nada junto, mas ele já me conhecia. Pô, canta um samba aí, canta um samba seu. O cara falou, cara, não fazer passar vergonha, cara. Pô, os caras só cantam só sucesso, vão fazer o quê? Vou cantar, não tem nada a ver isso aí, cara. Não tem nada a ver. Pô, vem cá, Caetano. Pô, Melão, Ronaldo, Melão tá de palhaçada, eu quero que ele cante uma música dele. Falei, o cara me sacaneando, né? Pensei, né? Ah, tá bom, ninguém vai prestar atenção mesmo, mas vou cantar. Comecei a cantar a música. Quando eu acabei de cantar a música, e o Márcio estava sentado com o violonista dele, assim, um produtor lá no final da rua. Ele tava, cara, ele devia estar uns 3 metros de mim. Ao meu ver, ele não ia conseguir escutar nunca 20 pessoas conversando. Uhum. Ele ia me escutar? Não, ele estava prestando atenção, cara. Terminei de cantar a música, ele levantou assim, garoto, quem é essa música? Essa música é minha. Vou gravar essa música. Não. Cara, no meio de uma resenha, o cara consagrado. Eu falei, sério? Não, vou gravar essa música. Aí na época até o Fábio, que era o produtor dele, até deixar um abraço pro Fábio, aí o Fábio é meu parceiro. Pegou meu telefone depois, anotou, cara, o Márcio vai gravar essa música. Mas eu tinha não se falar, vai gravar, o cara não vai nem lembrar. Num barulho desse, o cara vai levando a melodia, não vai lembrar. Só que os caras, é o que eu falo da indústria, porque na verdade São Paulo também é um estado muito forte, cara. Você chega em São Paulo, você tem tudo, cara. Tem artista em São Paulo que faz muito sucesso em São Paulo, a gente nem conhece aqui. Daí a gente não tem noção. E daí o cara pegou meu telefone, 4 dias depois o cara mandou a música produzida já na voz do Márcio. Sério? Por tudo que é mais sagrado. Tudo que é mais sagrado. A música é Louca Ilusão. Canta ela pra gente ver. Já vou. Vou ver se eu lembro um pedacinho. Aí, e foi uma música que nesse dia o Ronaldo estava concentrado para jogar um jogo. Na verdade, olha que história doida. Ele estava jogando um jogo, eu acho que na Argentina, se eu não me lembro. Tava jogando a Libertadores. E daí ele me ligou no intervalo do jogo. Eu tava vendo um jogo. E daí eu tô vendo o jogo. Ele me liga. Pô, esse cara não tá jogando, meu, que loucura. Tipo, tava no intervalo do jogo. Olha. Da onde? Eu
Falei, cara, tô em casa, tô te vendo jogar. Ele, não, grava essa melodia aí. Eu falei, que melodia que eu tá jogando, cara? Não, cara. Grava essa melodia aí, cara. Grava, é coisa séria. E daí ele me mandou a melodia, a primeira parte dessa. Grava isso aí, que isso é coisa séria. Quando acabar que eu te ligo. Quando acabar o jogo eu vou te ligar. Falei, rapaz, eu falava com a minha mãe, na época eu morava com a minha mãe não acreditava, minha mãe achava que era mentira. Não fica contando essas coisas, vai ficar rindo você, acha que é mentira, essas coisas é mentira. Não fica falando isso pros outros na rua, isso é mentira. Minha mãe falava, cara, não. Você, a Ronaldinho tá... E tipo, eu gravei, e daí no intervalo do jogo, acabou o jogo, passou o jogo, eles ganharam. Aí, depois do jogo ele me ligou, cara, se liga aí, tô com essa primeira. E nisso eu liguei pro Dé Lucas. Falei, Dé, tem um negócio aqui sério pra gente fazer, cara. Sério, coisa séria, não é brincadeira. Vem pra cá, fui pra casa do Dé. Cheguei na casa do Dé, liguei pra ele. Nesse dia nós fizemos 3 músicas. Eu fiz uma música com ele que chama Restinga, porque ele fez a música comigo da Serra, né? Eu fiz uma música pra Serra, que ele fez junto comigo. Foi quando eu tava morando no Rio. Foram 3 amigos meus. Já tinha tipo 8 meses que eu tava no Rio, eu tava morrendo de saudade, não aguentava mais. Eu fiquei tipo 8 meses, aí os caras foram pra lá e eu tava com saudade da Serra. Eu encontrei os amigos, e aí a gente fez a música, ele fez a música da Serra comigo, chama Serra, Minha Terra Preferida. Ele até gravou comigo a música. E aí a gente fez a música Restinga, que é a música da comunidade dele, onde ele nasceu, lá em Porto Alegre, onde ele foi criado lá. Nesse dia nós fizemos 3 músicas. Fizemos a Restinga, fizemos uma outra música que eu não vou lembrar agora, não. E fizemos essa música Louca Ilusão, que foi eu, ele e o Dé Lucas. Essa música é uma das nossas preferidas, assim, porque é uma música linda, que não tocou na rádio essa música, mas ele tem na voz dele, depois você escuta lá a interpretação. Sim. Genial, uma gravação espetacular. Não tocou uma música que não foi comercializada, mas é uma música diferente. Eu só acho um tom aqui, peraí. Não quero mais voltar atrás, nunca mais me enganei. Só prometeu, nunca cumpriu, já me cansei. Vou dar um basta nessa louca ilusão, seguir em frente, renovar meu coração. Um amor sincero sem limites pra voar, indignado com você, nunca mais quero lhe ver. Ainda serei feliz. Vou encontrar um novo amor pro coração. Na verdade é tudo que mais sonhei pra toda a vida, minha querida. Mas sei das dificuldades, dos degraus dessa subida. Um vai embora e um novo vem, não há outra saída. Pedregulhos são barreiras, seixos vivos naturais. Só o amor nos traz a paz verdadeira pra viver. Que lindo, muito linda. E é isso aí, Louca Ilusão. Agora eu entendi porque que ele escutou lá de dentro. Essa é minha. E aí é isso aí. Esse aí é o meu compadre Dé Lucas, que também fizemos muita coisa. E um cidadão chamado Ronaldo de Assis Moreira, vulgo Ronaldinho Garrucho. Muito bom. Que depois dessa, essa música deve ter sido a nossa 8ª ou 9ª música. E depois dessa vieram mais umas na casa. Eu sou o maior parceiro dele de música, né? A última vez que a gente parou para organizar, que foi quando ele foi para a Sony, que na verdade ele me indicou na Sony, né? Ele assinou com a Sony, que é a editora, que é a nossa editora,
E daí ele me indicou, aí a gente sentou, a Sônia pediu para organizar tudo. E a gente ficou quase que 24 horas. O sobrinho dele, Diego, foi quem ficou escrevendo as músicas no computador. Na última vez que a gente contabilizou, estava dando 125 músicas, só a mim e dele. Nossa. É muita música. Muita música. Não, na época do México, quando eu fui pro México, quando ele foi jogar no México, eu fui pra lá, né? Nós ficamos com ele lá 3 meses lá no México. E daí era muita música, a gente fazia 4, 5 músicas por dia. Nossa! Porque ele era um cara que sempre se inspirou, ele respira muita música, então era um ritual pra ele, pra jogar, né? Era ouvir música, era compor, ele é um cara espetacular. Então tem muita coisa, é uma história... Ele é um compositor longuíssimo. E fez essa parceria aí, não tinha como Não, tem muita música nossa que não foi gravada, e muita coisa nossa que a gente não lembra. Tem um caderno, na verdade lá no Rio deve ter uns 4, 5 cadernos só de música nossa. Nossa. E daí teve um dia desse que a gente estava lembrando a música que eu fiz com ele, chama O Homem e o Pássaro, que tem o sítio dele lá, o Aras dele lá em Porto Alegre, que eu, semana passada, a semana retrasada que eu tive lá, é uma cidade, é a coisa que eu sempre fui cara disso, eu gosto da natureza, porque eu sou um compositor do cotidiano. Falar pra mim assim, cara, inventa uma história, eu não consigo, nada, esse negócio de ficção, essas coisas não tem comigo, eu tenho que viver ali, eu sou um cara, se tu me sentar e me contar a sua história, aquilo vai me comover. E eu fiz uma música que ele chama O Homem e o Pássaro, que é uma loucura, uma viagem solitária, assim. Eu tava lá no Aras, na época a mãe dele era viva, assim, e lá você não consegue dormir, porque é muito gostoso, você acorda com o barulho dos pássaros, para vaca, aquela coisa, é um lugar que divino. Eu falo com ele, cara, esse lugar, aqui é um lugar, cara, que você entra aqui, eu voltei de lá com a alma, a energia renovada, porque lá é um lugar, se você acorda, se você respira aquele ar puro, aquela coisa. Então, eu acordei de manhã, assim, sei lá, eu tava bem sonâmbulo, eu não conseguia dormir direito. E eu acordei de manhã, e daí ele tava tomando café com a família dele. E aí eu falei, ele já olhou assim, vai aonde, cara? Eu tava com violão, sempre, eu caminho sempre com violão, sempre, eu ando sempre. Acordei e fui subindo assim, vamos pra mim tomar café. Eu falei, não, vou passear aí. E fui caminhando, que lá você perde vista. A primeira vez que você for lá, você não consegue conhecer tudo, não. É muito, tem uns rios lá dentro, deve ter uns 2, 3 rios lá dentro, o negócio é uma cidade. Caminhando, cheguei no rio, tem lá, que é um rio gigante. E nisso, esse rio tem uma passarela de madeira, e aí eu falei, cara, vou ficar ali. E era de manhã, era em torno de umas 8h30, 9 da manhã. Sentei com meu violão, tô sentado com o violão, tô tocando, tô pensando na vida, assim, de manhã, cabeça limpa, cabeça boa. E daí, tô tocando, de repente eu tô escutando na ponta da árvore um passarinho, rapaz, cantando bonito. Tava cantando bonito, mais bonito, parei de tocar, fiquei olhando assim. E daí, parei de cantar, parei de tocar e fiquei reparando o passarinho. Só que quando eu parei de tocar, ele parou de cantar também. Olha que interessante. Falei, que doideira isso aí. Toquei, eu tocava, ele cantava, eu tocava, ele cantava. Falei, rapaz, que loucura esse negócio. Peguei o violão, falei, não, vou botar a energia aqui, tá nas alturas. E voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, a primeira pessoa que eu encontrei foi ele. Eu falei, cara, eu preciso falar com você agora. Eu falei, cara, agora eu não posso. Eu tô falando, cara, tem que ser agora. Não, cara, não posso falar agora. Minha mãe, cara, tem que ser agora. Se não for agora, eu não vou conseguir te... Então vai, tá bom, o que aconteceu? Cara, aconteceu isso ali comigo agora. Ele é mesmo, então peraí. Aí ele já falou, não é coisa séria. Contei pra ele, não, guarda isso aí. Peraí, calma aí. Porque ele me pegou naquele calor, assim. Se de repente eu contasse pra ele no outro dia, não ia ter aquela emoção. Eu falei, esse cara é maluco. Conversou, o passarinho tava lá e cantou o passarinho. Não, isso é coisa de maluco. Porque eu sou um cara assim, não bebo pouco, assim, não sou de muito beber. Sou um cara que eu tô sempre lúcido. Tu vai me encontrar sempre. Não tem nada, não. Aí ele falou, rapaz, esse maluco é... Aí, beleza. Só que nisso,
Aí ficamos lá, depois eu voltei para Belo Horizonte. E aí, eu não sei se ele estava em Miami, não lembro. Esse cara me ligou de madrugada. Rapaz, eu tô com aquela história na cabeça até agora, aquele negócio do passe. Como que é aquele negócio do passe? Você viu o passe? Como é aquele negócio? Eu falei, rapaz, então, nós temos que fazer uma música. Aí começamos a fazer a música. Aí, tem uma doideira danada que eu fiz na música. Foi a música mais doida que nós já fizemos nessa fita. Deixa eu escutar ela. Deixa eu ver se eu acho um tom aqui, peraí. Prazer, muito prazer te conhecer. Me encantei com seu cantar. Jamais podia imaginar que você iria me inspirar. Eu só queria passear, ver a beleza do lugar. Mas no caminho te encontrei assim. Você cantava só pra mim. Parei, com medo de te incomodar, mas resolvi me arriscar, com melodias pelo ar. Você gostou, quando eu toquei você cantou, a sintonia já rolou, quando eu parei você parou. Meu violão não é mais nada sem você. Meu pássaro, cadê você? Vou me mudar pra esse lugar. Já sou do Aras, nossa amizade a natureza assim presenciou, e a sombra da água do rio também registrou a amizade entre um ser humano e um pássaro. Prazer. Não tem nem muito o que falar, não. Então essa loucura. Meu Deus, que maravilha. Que e o nosso maior presente com essa música, que também nunca foi gravado, foi ele. Porque o que acontece? E aí, porque o Max Viana, filho de Javan, é muito amigo dele, frequenta muito a casa dele lá no Rio. E o nosso maior presente foi a gente cantou essa música pro Max, e aí ele ficou com isso na cabeça e chegou lá e gravou e mostrou pro pai dele. E daí ele ligou pro Ronaldo e falou assim: cara, tô te dando os parabéns, porque essa música eu gravaria. Não, mas ficou muito bonito. Então a gente falou, na verdade ele falou assim, pra nós ele não precisa nem gravar, só dele ouvir a música e gostar pra gente já foi um presente, porque o Djavan ouvir a música e falar que a música é boa. É uma loucura. Nossa, mas ficou. Essas... E a história, a questão da composição, o homem e o pássaro, né? Bonita demais, você tá maluco. Tem muita história, na verdade, nessa minha trajetória. Eu sempre fui um cara muito de escutar. Aqui mesmo, em Belo Horizonte mesmo, quando eu fiz parte do Samba do Trabalhador, sim. Que era o Fabinho, a galera da antiga, eu sempre fui muito de ouvir os mais velhos, sempre fui. Até hoje eu paro para escutar, às vezes minha mulher fala comigo, cara, a gente sai na rua, você parece deputado, você parece vereador. Porque às vezes eu encontro com uma galera da antiga e as pessoas têm muito carinho comigo, porque eu gosto de bater papo, eu gosto de escutar, eu fico escutando aquelas histórias, às vezes paro. O cara conta a mim, às vezes tem amigo meu que já deve da idade, tem amigo meu de 70, 80 anos. Mas o cara para conta a mesma história 3 vezes, eu escuto. Porque o meu pai me ensinou assim, essa educação de cuidado, porque a gente vive assim, né? Hoje a gente cuida dos filhos para que amanhã os filhos cuidem da gente. Sim. Então a vida é isso daí, não tem como fugir disso. Então eu sempre fui, quando eu fiz parte do Samba Trabalhador, eu convivo muito com essa galera da antiga, eles têm muito carinho, o próprio paizinho mesmo, o próprio Matheus, que nos deixou agora há pouco, Fabinho, eu amo essa galera porque eles foram muito importantes assim na minha, o próprio De Lucas, todo mundo, e essa galera geral. Eu sempre fui um cara muito de
agregador, porque a música é a integração, né? A música não existe, pra mim, não tem competição, eu não vejo a música como competição, eu não vejo ninguém melhor que ninguém, eu nunca quero ser melhor que ninguém. As minhas músicas é isso daí, tantas que foram gravadas, que estão sendo gravadas, estão sendo tocadas agora, que é sucesso. Eu nunca sempre sou o mesmo cara, eu sempre, porque a vida é isso daí, cara. Quando a gente menos espera, ela nos abraça, nos dá uma surpresa boa. Nos presenteia, às vezes você fica ali pensando, nossa, eu fiz essa música. Às vezes a gente faz uma música, pô, essa música, por que essa música do artista não grava? Não tem tempo, a música não tem variedade. Você vai fazer uma música, a música 10 anos vai ser gravada, né? Daqui passa 20 anos, alguém regrava. Graças a Deus. É só coisa boa. Minha vida, minha trajetória. Que bom, que história bacana, viu? Que história bonita. Qual que foi a maior conquista que você teve na música? Cara, na minha maior conquista foi quando que a gente fala que é a coroa, né? Foi quando a minha família olhou pra mim e falou assim, não, meu pai é artista, minha mãe falou, meu filho é artista. E porque a gente trabalha para isso, a gente trabalha pela nossa família. A vitória não é nossa, a vitória é da nossa família, porque a vida de música é muito sofrida. Eu fico vendo os meus filhos, eu fico com medo. Eu tenho muito medo, às vezes, de ensinar meu filho a tocar um instrumento. As minhas filhas, eu tenho 3 filhas, né? Tem a Yasmin, que é mais velha, que vai fazer 17, tem a Emily, que a gente fala imigrante, porque são 2. Tem 14. E tem a Emily, que a gente fala que é pequena, que tem 5, e tem o Gael, que tem 2. Eu fico com medo, cara, porque mudou muito do tempo quando eu comecei, e às vezes eu fico com medo de, às vezes, os meus filhos não terem, porque é um caminho sem instrução, cara. A música é um caminho, é muito sofrido, às vezes você vai pra noite sem ter o que comer, sem dinheiro no bolso, às vezes tem gente maldosa, tem gente, ao mesmo tempo tem uma pessoa que te cuida, tem uma pessoa que quer o seu mal, tem uma pessoa que quer te derrubar. E eu passei por tanta coisa, a minha trajetória foi tão sofrida, porque eu sou filho de... Minha mãe é costureira e meu pai era mestre de obra. Então não tinha estrutura, não tinha nada. Meu primeiro cavaquinho fui ter com 25 anos. Meus pais não tinham condição de ter instrumento. Eu pegava instrumento emprestado. Tinha um amigo meu que me ensinou os primeiros acordes, que era o Marcelo, até deixei um abraço para ele, que era policial, que era quem me levava. Ele era sargento da Polícia Militar e ele me levava nos lugares. Me ensinava, me emprestava o cavaquinho, eu ficava vendo ali, porque eu reproduzia o que eu via. Eu nunca fiz aula de nada, nunca tive oportunidade, nunca tive condições financeiras de ter um instrumento, de fazer aula, nunca tive, era tudo muito difícil, na comunidade, era tudo, ou você comprava um prato, ou você comprava uma comida, ou meu pai me dava um instrumento, ele colocava as coisas dentro de casa, então era uma coisa que... Então hoje eu tenho esse receio. Eu fico com esse receio, de repente, de ensinar o meu filho, de repente, dar um caminho que às vezes porque, tipo assim, a gente fica naquela... Será que o meu filho vai conseguir passar por tudo que eu passei? A gente, como pai, a gente tem esse... de resguardar ali, de cuidar ali. Mas é uma coisa que a gente não tem como evitar também. Daqui a pouco, se for... Porque sangue não é água, né? Sangue não é água. Daqui a pouco tá tocando, tá cantando, mas aí é vontade própria. Eu tenho muito essa coisa de... Você chegar aqui, como que é que faz? Pô, aí a gente vai conversar. Agora eu chegar, não, faz assim, não gosto. Nunca foi. E você acha que hoje o samba, a música boa, tá se perdendo? Então, é uma coisa também que eu sou meio cuidadoso com isso, porque eu comecei numa época que a música era diferente. Eu comecei nos anos 90. Comecei a tocar em 1993. Eu tinha 9 anos de idade, mas já tocava, já sabia o que estava fazendo. Hoje eu vejo, tem um vídeo, um amigo meu chamado Thiago, que tocou comigo, também deixou um abraço para ele também, um cara especial, mandou um vídeo a gente tocando na escola, uma fita de 1997. Tocava com tanta, quase tava nessa mesa aqui, eu não aparecia. Eu falei, não tô nesse vídeo, não. Tá assim, você tocando tantão, porque não aparecia, só aparecia meu boné. Tanto era desse tamanho, assim, de marcação. Falei, cara, aquilo ali sou eu, você, 1997. Então eu comecei numa época que a música, o pagode, era bastante valorizado.
Os grupos de pagode não, Catingueleza, Alta Samba, esses grupos todos, os grupos daqui super valorizados. Magnácio do Samba, Carisma, todos esses grupos. Depois vieram os outros grupos, né, ali no início dos anos 2000, Neguinhos, Delirou. Então, tipo assim, era uma coisa. Você chegava numa praça, o grupo tocando, tinha 10 mil pessoas. Porque a gente não tinha informação. Chegava num bairro, só tinha aquilo. Então você ia pra lá. A pessoa ia na missa, ou ia no campo de futebol, depois ia pra lá. 10 mil pessoas numa praça. Então, tipo assim, eu só queria disso. Dessa música, dessa transição dos anos 80, que é uma música muito diferente. Se você fizer um translado, se você fizer uma viagem pela música brasileira, você vai ver que a música dos anos 70, 60 é uma, 70 é outra, 80 é outra, 90 já mudou bastante, 2000 já virou uma mistura, que começaram a misturar as coisas, misturaram os ritmos, samba com salsa, samba com reggae, samba funk, samba balanço, não sei o quê. Então, tipo assim, eu sou fruto disso. Então, eu falo muito isso. Às vezes eu estou compondo, às vezes por exemplo, eu tenho vários amigos daqui de BH, né? Os de BH e tem os do Rio também, meus parceiros do Rio também, de BH. Vamos sentar para compor. Falei, pô, Dé, vamos fazer uma música. Cara, essa música é foda. Falei, Dé, isso não é samba não, isso é um pagode foda. E eu aprendi isso escutando, pesquisando. O Swing de Simpatia gravou uma música, não tem amor, não tem amor, não. Isso foi um sucesso no pagode. Sucesso. Como é bom te amar. Sucesso, uma coisa. Não, você escutava a rádio, você não aguentava ouvir essa música. Um dia pesquisando, Neguinho da Beija-Flor gravou essa música. O Swing gravou em 2000, o Neguinho gravou no final dos anos 80. Então essa música é um samba ou pagode? Então, às vezes, a música tem disso. Você tem que, eu penso assim, você tem que agregar. Porque às vezes você vai pegar uma música, igual a gente fez o clássico balé, tem várias regravações dela já, o Fernando gravou no disco dele, novo dele, o Dé gravou no disco dele com a participação da Fabiana Cosa, aí o Dedê gravou lá no Rio com a produção do Prateado, já um pagode, já mais um pagode, mais comercial. Então, tipo assim, aí eu fico pensando, essa divisão, essa música que eu acabei de cantar do Pássaro, eu até hoje não sei o que é, que ritmo que é. Não sei, vai chegar um maestro, eu vou gravar isso na bossa, vou gravar no pagode, às vezes o cara vai pôr um pagode e a gente não sabe. Então, dentro da minha humilde opinião, eu prefiro falar assim, isso é música. Eu não sei o que é, mas o nosso movimento evoluiu bastante. Eu fico vendo os artistas, hoje eu não vou pouco, porque, tipo assim, Fernando, eu não contava com o Fernando, não devia ter mais de um ano que eu não vi o Fernando. Porque a gente chega um ponto que você para e você fala assim, tem isso tudo aqui. Ou eu faço isso aqui, faço ideia, ou eu não faço nada. Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sou um cara que às vezes gosta de acordar, gosta de ver o dia, como é que tá o dia, às vezes a cabeça não funciona. Às vezes pega uma música, nossa, a música tá ruim, às vezes tô cantando, porque se eu cantar lá e minha mulher, que às vezes tem meu filho, que é um Gael, tem 2 anos, o Gael é uma máquina. Ele é uma máquina. A música que eu fiz uma música pro Menos é Mais, que é o maior sucesso, a música, né? Essa música mudou a história da minha vida, assim, até financeiramente mesmo. E aí, recorde na internet, uns 45 milhões de visualizações. Já vou te pedir pra cantar aí pra gente, apresenta aí. E o Gael, porque essa música foi lançada no ano passado, em fevereiro do ano passado. O Gael era bebê de colo. Ele pode estar fazendo o que for. Ele não tem noção. Você vai falar assim, essa música é do seu pai, ele não sabe. Pode estar fazendo o que for, se tocar um pedaço da música, ele para e começa a cantar lá a melodia. Olha. Então, o que eu faço? Às vezes minha esposa tá lá, tá trabalhando, fazendo uma coisa, eu tô compondo, eu começo a cantar a música. Se ele se interessar, pô, a música é boa. Porque a música é isso. Você cantou a música, alguém prestou atenção, a música é boa. E se for criança, então, se prender atenção de criança, aí... Acabou. Agora, se ninguém olhou também, não prestou atenção. Isso aqui já não vai dar pra nada, eu vou deixar isso pra depois. Já vou querer escutar essa. Então é isso aí. Essa música foi o seguinte. Fizemos essa música já com meus parceiros lá do Rio, né? Que é com o Rafa Oliveira, que é um compositor consagradíssimo, que é back vocal, também um cantor genial. Inclusive ele é até da banda do Sorriso Maroto, back vocal do Sorriso Maroto. Tem vários sucessos com o Gilcinho, com o Vabelo, com todo mundo.
E o Wallace César, que é um grande músico também, compositor também, gravado com Pérez, gravado com muita gente. A gente fez essa música, só que eu não lembrava que eu tinha feito essa música, porque nós fizemos essa música num dia que a gente estava numa resenha, e daí se passaram as horas, era tipo 10 horas, 11 horas da manhã, a gente só não. Aí pegamos o violão, ficamos na beirada da piscina tocando, e daí surgiu essa melodia, a gente cantou esse pedaço, e o Rafa levou a música para casa. Só que o Rafa terminou a música e falou, cara, a guia dessa música, eu escutei, eu escutando, eu falei, Rafa, eu não fiz essa música não. Ele falou, cara, essa música é nossa, nós fizemos lá no Ronaldo, lá na terra da piscina. Ele falou, cara, eu não fiz essa música. Não, essa música não é minha não. Ah, é? Quem tá tocando esse violão? Eu escutei, quem tá tocando esse violão cantarolando essa melodia? Eu falei, rapaz, eu não lembrava. Eu tenho um problema com memória, que é uma coisa muito... Às vezes eu não lembro. Às vezes vai lembrar, o Camilo tava lembrando uma história ali que eu não lembro isso. Não foi isso. Eu fui pra Bahia, aí vai ativando, né? E daí fizemos essa música, e essa música foi uma história tão engraçada, porque o Rafael dos Anjos foi quem produziu o CD do Menos é Mais, que é um músico hoje considerado um dos maiores violonistas do país, né? Que é o violonista do Diogo Nogueira. Sim. E ele é de Brasília, mora no Rio. Quando o Menos é Mais convidou ele para fazer a produção do trabalho deles, que foi o primeiro trabalho autoral que eles fizeram, que foi o plano piloto. Teve um, depois teve o 2. O meu é do 2, eu sou do 2. Minha música tá no 2. E daí o Rafa tinha mandado essa música pro Sorriso Maroto. E aí o Sorriso tinha gostado da música, foi na época que o Bruno ficou afastado. Só que daí o Sorriso não gravou a música, acho que foi por causa desse período. Só que essa música, o Rafa tinha colocado uma guia, era uma coisa tipo um pop, uma coisa totalmente nada a ver com pagode. Nada a ver essa música. Se você escutar a guia dessa música, você fala, não. E o Rafa é um grande cantor, você fica apaixonado se escutar ele cantando. Um cara talentoso demais. Só que daí, ficou ali, essa música ficou guardada. Beleza. Aí teve a audição do Menos é Mais. O Rafa foi e mandou um monte de música. E o Rafael dos Anjos é meu amigo pessoal. Porque tem uma amiga nossa que é produtora, que é até de BH também, a Jennifer, que hoje mora no Rio, ela é produtora do Arlindinho, produtora cultural, também trabalha com o Arlindinho. Eu fui fazer um show na Sapucaí, com a minha banda. E daí, teve um dia que, no último dia do desfile, que a gente tocava no camarote, tinha os desfiles da escola e a gente tocava no intervalo. No último dia, o meu violonista passou mal. E daí ela era produtora, ela estava fazendo a produção da banda, ela falou, não, cara, eu vou chamar um amigo meu. Tá, mas eu pensei que o amigo dela fosse violonista. Pô, tô chegando lá. Chegou eu lá, tava eu e o parceiro meu, Davidson, produtor. E daí, do lado do palco assim, nós entramos pra passar, tava arrumando os treinos. Falei, pô, vem cá, cara. Aquele cara cabeludo ali, sabe o que cara? Eu falei, não sei não. Ele é Rafael dos Anjos, um dos maiores violonistas do Brasil. Toca com o Diogo Nogueira, tocava com o Arlindo na época. Nossa. Foi antes do Arlindo adoecer. Sim. Ele é meu, eu falei, nossa, esse cara tá aqui, vai assistir meu show. Eu falei, nossa, esse cara vai me escutar, vai me ouvir. Aí vem a Dinha e falou, onde você tá? E eu tava muito atrasado, assim, eu tava mega atrasado. Cara, você não chega no horário, não sei o que, foi até nessa época que eu comecei a me organizar mais. A banda já tá toda, nós temos que passar, nós temos que começar. Pô, o Rafael já tá ali, já tá meia hora esperando. Eu falei, que Rafael? Rafael dos Anjos, ele vai tocar com eu falei, comigo? Nossa. Que isso, cara, você tá de brincadeira? Esse seu amigo é o Rafael? É, o Rafael, vem cá. Pô, esse aqui é o Belão, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não consegui nem olhar pro cara. Chefe, você vê, a música é... E ele, generoso demais, até deixar um abraço pra ele. O cara é uma pessoa genial, uma educação, uma humildade. Pô, cara... Muito obrigado aí, fazer um som contigo. Eu falei, cara, você tá brincando? Eu tocava, tem uma foto, dessa foto na rede social. Você vai pegar, eu tô tocando essa. Depois eu vou pedir o Fernando, vou parar essa foto pra você. Tá tocando eu tô tocando o banjo cantando. Tá o Ronaldo tocando tantã, tá o Fred Camacho cantando e tá o Rafael dos Anjos assim atrás, olhando pra gente. Nossa, que. Aí, beleza. Aí o Rafael vai produzir, o Rafa vai e me manda. Cara, tem que falar um negócio pra você, que Menos é Mais vai gravar, se o Menos é Mais tá estourado, foi já naquela vibe de internet. Eu falei, cara, não brinca não, você vai gravar, velho, não tô acreditando.
Também não contei pra ninguém. Falei, enquanto não tiver no CD, eu não conto pra ninguém. Depois não grava. Não é? Aí, beleza. Gravou a música. No dia do lançamento, tipo, eu chorando, todo mundo chorando, a família, muito feliz pra caramba. Aí, um belo dia, eu vou pro Rio, encontro com ele. Encontrei com ele. Ele tava ele e a esposa dele, a Débora, né? Débora Vasconcelos, que é uma grande cantora. E aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu falei pra ele, cara, você arranjou uma música minha. Eu falei, que música é? Eu falei, Pagando Mal com Amor. Você tá brincando, essa música é sua também, cara. Eu falei, cara. Aí ele falou, cara, você não vai acreditar. Essa música foi o seguinte, na seleção, porque os caras escutaram mais de 2.500 músicas para escolherem 12. Para escolherem 12? É, de todos os compositores, os mais consagrados. Tanto que o CD tem música de Xande Pilares, tem música de todo mundo. Aí, de 2.000, 2.500, sem contar o que eles nem ouviram. Ele falou pra mim, falou assim, Melão, essa música foi o seguinte, foi a música que eu escolhi, porque foi a música que eu falei com os caras, e eu acredito nessa música aqui. Então essa música, foi a única música que ele pediu pros caras pra gravar. E eu já quero que você cante ela pra mim, que eu tô aqui. E ele foi e falou assim, eu fiquei mais feliz agora pela música ser sua, porque eu conheço a sua história. Nossa, que maravilha, hein? Aí foi assim, aí essa música tá tocando bastante nos pagodes aí, um sucesso danado. Às vezes chega numa festa, às vezes foi o que? Foi mês passado, fomos tocar numa festa, aí o aniversariante, cheguei lá, o cara escutar essa música. Falei, pô, cara, alguém deve ter falado pra ele, né, quando contratou a gente, tudo. O cara tocou uma vez, 2, 3, o cara só no tempo que eu cheguei na festa, o cara tocou a música 3, quase 4 vezes a música. Aí eu falei, não, será que esse cara sabe essa música minha, cara? Aí, beleza, deu. Intervalo eu chamei, falei, cara, beleza, e tudo, aí como é que você vai querer? A gente fez um intervalo, tocamos e depois fizemos um intervalo pra tocar de novo. Eu queria fazer como? Seu aniversário, a gente falou, não, vocês vão tocar mais quanto tempo? Não vão tocar mais 50 minutos. Não, beleza. Eu falei, cara, sabia que aquela música que você tava ouvindo ali, que se você tá ouvindo do menos é mais é minha? Ele, não, beleza. Tá. Tá bom, beleza. Falei, não, sério, cara, é minha. Aí peguei o telefone aqui, tá vendo esse compositor aqui, que são 3, né? O Rafa Oliveira, o Wallace César e Ederson Melão. Eu sou esse cara aqui, ó. Você tá brincando, cara, eu brinco, eu amo essa música, eu escuto essa música toda hora, essa música é minha vida, ele falou pra mim. Nossa. Então, é uma coisa gostosa, assim, esse sentimento, você vê a música. Porque o compositor, ele não tem a dimensão, ele não tem. O cara, a gente faz a música, o compositor, ele não tem o que pode virar a música. Eu fui no Samba Prime com a minha esposa, agora o último que teve, 80 mil pessoas. Você escutar 80 mil pessoas cantando sua música. Nossa, é surreal. Eu não sabia se eu chorava, se eu saía correndo, se eu saía pulando. Eu não tinha reação. E minha esposa chorando, igual criança, porque a minha esposa é emotiva pra dar. Nossa, faço ideia. Batendo assim, você merece, não sei o que, aquela coisa. A gente não tem noção do que é isso que a música faz com as pessoas. Mas essa música aqui é a música que mudou a história da minha vida. Você parece dividida, tá tão estranho e me evita até na hora de deitar. Prefere o sofá, tudo é o motivo pra uma briga. No teu olhar vejo mentiras, eu chego a desconfiar. Existe infidelidade, só tô tentando evitar o fim. Mas em silêncio tudo diz que acabou. Agora eu não sei o que será de mim sem o teu amor. Se for pra se vingar daquela vez que errei, pagar o mal com mal não vai mudar o que passou. Vou respeitar a sua decisão. Se isso te faz sentir melhor, te faz mulher, jogar na minha cara, vou provar que onde existe amor é com perdão que se cura a dor. Você parece dividida. Que linda, muito bonita. Então é isso aí. Que presente, viu, Melão? Que presente que você deu pra gente aqui. Muito linda. E assim, a gente podia ficar aqui até... Eu falei pro Fernando, eu sou um cara que gosta...
Muito Eu não bom. gosto, eu sou um cara assim, não sou muito de foto, dessas coisas, porque eu gosto da memória fotográfica. Muito É gostoso bom, separar, muito bom. contar. E essa música é uma música que mudou a minha história, a história da minha vida, porque a gente vai batalhando, cara. Antes dessa música eu já tinha gravado com Bom Gosto, com Clareou, gravei com Revelação também, a música Perdoa Amor. Gravei com Márcio, gravei com Sandrinho de São Paulo. Você vai ter que voltar aqui outro dia pra gente. É muita porque coisa. é muita história, muita coisa boa pra contar, muita história boa. E daí essa música foi. Hoje os artistas mandam mensagem, a galera manda direto no zap, manda música, estamos escolhendo. Então isso. Nossa, maravilhosa. Isso te projeta, na verdade, porque é uma coisa que. Visibilidade. Você falar, pô, essa música que tal artista gravou, a pessoa já. Muito bom. Melão, eu quero te agradecer demais. Eu que tenho que agradecer. Assim, muito maravilha mesmo. Muito obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando mais e mais e mais, Amém. tá? Que você continue sendo luz na vida de outras pessoas, tá? Amém. E você foi muito generoso de estar vindo aqui. Não, que isso. Tá? Fortalecendo esse projeto. Eu adoro esse tipo de projeto enraizado, sabe? Que traz a verdade, porque às vezes as pessoas não conhecem esse nosso lado aqui. E principalmente nesse mundo de hoje, Sim. que a gente vive muito as pessoas te olham na foto e já te define, né? Sim. E às vezes não é isso. E é muito importante a pessoa ver. Nem sempre tem uma música com o Ronaldo que fala disso. Como é que é a música? Nós fizemos essa música até com o Arlindinho, fizemos essa música. O Arlindinho, ele encontrou com o Arlindinho na Sapucaí mesmo, agora no carnaval. E a música fala disso. Só um pedacinho, só para não estender muito. Claro. Deixa eu lembrar aqui. Um coração batendo em paz é diferente, comovente, faz bem. Um coração batendo em paz é diferente, é comovente de fazer arrepiar, maquiador em buscar da perfeição, sem tirar os pés do chão, para manter a sua essência. Que é isso, né? A maquiagem traz esse brilho, que é aquele brilho instantâneo, mas ela não tira a tua essência. Então, eu sou esse cara, eu gosto de levar assim, e sou muito grato às coisas que Deus me deu, a vida, a música, as pessoas que tiveram paciência comigo. Das minhas músicas lá no começo, de gente chegar e falar, não, esse menino, não escuta esse menino, essas músicas que ninguém conhece. E é batalha, cara. Às vezes quando alguém me pergunta alguma coisa, cara, não tem caminho, não existe fórmula. Sucesso não existe fórmula. Se eu te falar que um compositor lá do alto da serra, do fundo, eu sou do miolo da serra, ia ter uma música gravada pelo maior artista do momento, é mentira, eu não sonhei isso. Igual eu fui pro Japão, igual a gente tinha o baile da R10, eu fiz show no Japão, fiz show no México. Existe um cara da comunidade sonhar isso tudo, a gente não tem essa dimensão. Então, mas eu só tenho a agradecer a Deus, as pessoas que cuidaram de mim, as pessoas que acreditaram, que não são muitas. Então, quando eu vejo um programa igual o de vocês aqui, eu fico feliz porque isso dá vida. É como a música que é gravada, que a gente faz a música, ela fica aquela coisa, é o filho. O que é a música? A música é um filho que está chegando no mundo. E daí o artista grava, ela ganha vida, ela ganha energia. Sim. Esse tipo de programa, ele faz isso com o artista. Ele traz a raiz, ele conta a sua história, as pessoas te escutam melhor. Sim. Tem tempo para te ouvir. Então só tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Imagina, eu que te agradeço. Tá bom? Muito. Você ter trago aí esse show de humildade, de talento, de tudo. Obrigada, viu, Melão? Eu que agradeço. Até a próxima. Eu vou te esperar aqui mais vezes. Não, vamos tá bom? Que ainda tem muita história aí pra contar. Tem sim. Muito obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando, viu? Mas amém. Deixa eu só agradecer aqui ao pessoal que sempre colabora com a gente aqui. Pegar uma colinha, senão eu esqueço de alguém. Quero agradecer aqui, gente, a todos vocês que têm assistido, que têm compartilhado. Continue assistindo, compartilhando, para estar fortalecendo o canal aqui. Lembrando que você que quer ser um patrocinador aí, para ajudar a manter esse projeto, só deixar lá no direct uma mensagem que a gente retorna, tá? E eu quero agradecer aqui a Escola Ponto de Aumento, melhor escola de música aqui de BH, sem dúvida. Quem sonha aí aprender, cantar, tocar e etc, é só procurar a Escola Ponto de Aumento.
Quero agradecer o Diego Cruz, melhor videomaker que existe. Diego, obrigada pela paciência, tá? Muito obrigada. Quero agradecer que esse menino tem um nome chique, Tom Henriques. É chique, né? Que capita aqui o nosso áudio. Você anuncia o nome desse, não precisa falar mais nada. Não precisa. Só pelo nome você já vê que é bom. Obrigada demais, viu, Tom? Que Deus te abençoe. Quero agradecer aqui ao meu marido, Fernando. Muito obrigada. Que sem ele não seria possível estar fazendo nada disso aqui. Muito obrigada, Fernando. Te amo, viu? E quero agradecer demais, de novo, Melão. E eu que agradeço você, seu marido, todo mundo, pessoal aqui. Gente boa demais. Grandes profissionais. Deixar também um abraço para minha esposa, para meus filhos. Sim, claro. Minha mãe, Dona Terezinha. Ela só teve paciência comigo. Essa é demais. Muito obrigada, viu? E obrigada a todos vocês, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Se for pra se vingar daquela vez que errei, pagar o mal com mal não vai mudar o que passou. Vou respeitar a sua decisão. Se isso te faz sentir melhor, te faz mulher, jogar na minha cara, vou provar que onde existe amor é com perdão que se cura a dor.